Em um jogo pouco vistoso e com muita chuva lá no Uruguai, Bobadilla decide e o São Paulo estreia com vitória na Sul-Americana, uma vitória por 1-0 sobre o Boston River. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já vale destacar uma estreia muito boa do São Paulo, um jogo que não foi brilhante, um jogo que não foi muito bonito, mas um resultado importante. O Boston River não é uma grande equipe, é uma equipe de patamar mediano lá no Uruguai. Eu diria que se fosse comparar com o futebol brasileiro, eu diria que o Boston River é tipo um Goiás, tipo um Sport, na proporção em relação à relevância nacional. Não é um time dos mais fortes, tanto é que está disputando a Sul-Americana. E é um time que também não tem muito apoio da torcida, tanto é que o estádio estava completamente vazio. Eu sei que era uma situação climática difícil, muita chuva, é verdade, tudo isso é empecilho, mas parecia que estava na época do Covid, cara. Porque o único torcedor do Boston River, né? Então esse fator torcida não teve impacto nenhum. O jogo foi no estádio de Montevidéu, no Centenário, né? Por sinal, muitas equipes do Uruguai jogam neste estádio, parece que não tem estádio próprio, cara. Enfim, tanto é que eu torço pro Grêmio. Nesta quarta-feira o Grêmio vai enfrentar o Montevideo City Torque. Provavelmente vai ser no Centenário de novo, com o estádio agora tendo a água, tendo o gramado desgastado, né? Seria interessante os times do Uruguai passassem a ter um estádio próprio, né? Todos eles. Ou que pelo menos em competições internacionais jogassem neles, né? Para não desgastar tanto o gramado. Enfim, o gol do jogo saiu com 16 do segundo tempo, um gol do Bobadilla numa assistência do Ferreirinha. O Ferreirinha que vive uma fase sensacional, fez um jogo absurdo, eu diria que o melhor da carreira dele contra o Cruzeiro. Eu torço pro Grêmio, sempre gostei muito do Ferreirinha na época do Grêmio. O grande problema do Ferreirinha sempre foi a tomada de decisão. Às vezes finalizações não tão boas, em determinados momentos problemas com lesão também. Mas é um cara que é muito habilidoso, cara. Rápido, bom drible. Contra o Cruzeiro ele mostrou tudo isso. Nesse jogo daqui deu mais uma assistência, né? No jogo passado tinha feito 3 gols. Ele no momento que saiu do Grêmio de fato tinha que sair. Acho que já estava terminando o ciclo dele, foi pro São Paulo. E nesse time de São Paulo vai ganhando moral com o Roger Machado agora. Foi titular contra o Cruzeiro, titular de novo participou em gol. E eu torço que o Ferreirinha dê certo no Cruzeiro. A princípio parece que vai vingar essa dupla de pontas, de um lado Ferreirinha, do outro lado Arthur. Até o momento tá dando certo, né? Tanto é que teve um jogo do Grêmio, cara, que foi aqui, eu moro em Brasília, né? Que foi aqui em Brasília, que foi Grêmio e Campinense. Eu tava nesse jogo, eu tava ali na beirinha do gramado, o Ferreirinha fez um gol. Eu falei, toca aqui, ele tocou a minha, eu fiquei muito feliz na época. Enfim, eu gosto muito do Ferreirinha. E aí ele deu assistência pro Bobadilla, o Bobadilla dá um belo drible, finaliza cruzado, e com tanto de chuva que teve, uma finalização tão rasante, cruzado, rasteiro, a bola ainda pinga um pouquinho nessa instabilidade do gramado, e aí mata o goleiro do Boston River para ali o Bobadilla fazer o gol do jogo. Essa chegada à frente do Bobadilla é muito importante nesse time do São Paulo, e foi fundamental para o São Paulo ter vencido o jogo. No geral, não foi um jogo muito bonito, um jogo com poucas chances. Foi um jogo em que o São Paulo brilhou. Também não foi um jogo em que o Boston River deu um espetáculo, muito pelo contrário. Um jogo de fato com cara de Sul-Americana. Um nível de futebol um pouquinho mais abaixo. Pouca torcida, de fato não teve impacto nenhum a torcida do Boston River. Acho que o que mais interferiu, talvez, na questão do jogo foi o fator climático, né? Um vento e uma chuva absurda. Teve cada finalização, cada cruzamento que a bola pegava uma curva estranha, cara. Que eu acho que faltou um pouquinho das duas equipes aproveitarem mais das finalizações de meia distância, né? Porque, de fato, aqui escureceu, não escureceu não? Eu tô ficando doido. Acho que minha lâmpada queimou. Enfim, no geral não foi um jogo brilhante, ambas equipes poderiam ter produzido mais, mas o São Paulo sai com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!